E nós temos ainda, meus irmãos, o exemplo de Joana de Cusa, né? Que procurou Jesus na condição de uma dama da sociedade judaica de então, e maravilhada pelos ensinos do mestre, imaginou ser incompatível a seguir os ensinamentos de Jesus com as suas responsabilidades junto ao seu lar, ao seu marido, um poderoso intendente de Herodes, né? O Antipas. E Jesus então aconselhou que amasse o seu marido, lhe auxiliasse nas suas dificuldades, que descobrisse nele as suas qualidades. E Joana se transforma numa das cristãs mais, vamos dizer assim, célebres e identificadas com o ensinamento do Cristo. E o seu belíssimo exemplo está imorredor e retratado por Irmão X, né, Humberto de Campos, na bela obra Boa Nova, numa página lindíssima, que sempre nos leva às emoções. E nós temos ainda, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma belíssima lição, né? E é exatamente a lição do capítulo do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que é o item 4, os infortúnios ocultos, aquela nobre, né, que enchia sua carruagem de víveres, alimentos, roupas, agasalhos, remédios e bênçãos, e junto com sua filha percorria os bairros pobres de Paris para auxiliar anonimamente as criaturas que sofriam. São das mais belas lições do Evangelho segundo o Espiritismo que foram trazidas por Kardec. E muito embora ela não tenha tido não tenha desejado declinar o seu nome, mas Kardec fala dela, meus irmãos, no livro na página Espíritos Felizes, na segunda parte do capítulo 2 do livro Céu e Inferno, porque ela dá uma comunicação a Kardec, né? E ao final dessa belíssima comunicação, ela então declina o seu nome como sendo a Condessa Paula, uma nobre, exatamente aquela nobre retratada aqui no Evangelho. E ela, durante essa belíssima lição, ao longo dessa belíssima lição, olha o que ela diz da situação dela de nobre, né, de alta estirpe, com o seu desejo de amparar o próximo, de amparar o seu semelhante. A capacidade que ela teve de, vamos dizer assim, de ao mesmo tempo viver a vida que ela precisava viver, porque tinha nascido em berço de ouro, né, da nobreza, compatibilizando isso com o desejo de amar ao próximo, que é o que o nosso irmão aqui nos fala. Qual o melhor, Cheverus, qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? O amai-vos uns aos outros. Esse é o melhor emprego, né? E olha o que a Condessa Paula diz aqui numa reunião em que Kardec esteve presente e trouxe para o livro aqui O Céu e o Inferno. Ela diz o seguinte, abre aspas, tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de ter aí experimentado um só desgosto real. Ou seja, ela teve uma vida de nobre, né? De nobreza, sem desgostos, sem preocupações de ordem material, sem dificuldades, né? Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade? Vejam o que ela diz, irmãos. Comparada a que desfruto aqui, no mundo espiritual, esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos, o que são elas, essas festas, comparadas a essas assembleias de espíritos resplendentes de brilho que as vossas vistas não suportariam? Brilho que é a característica de sua pureza? Os vossos palácios de dourados salões
Que são eles comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizadas, ou seja, coloridas, que obumbrariam, ou seja, obscureceriam o próprio arco-íris? Os vossos passeios, a contados passos nos parques, a que se reduzem comparados aos percursos da imensidade mais céleres, mais rápidas que o raio? Horizontes nebulosos e limitados que são comparados ao espetáculo dos mundos a se moverem no universo infinito ao influxo do Deus Altíssimo? E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter, né? Ou seja, do fluido cósmico, e todas as fibras da alma? E como são tristes e insípidas, ou seja, sem gostos, as vossas maiores alegrias, comparadas à sensação indescritível de felicidade que nos satura todo o ser como um perfume benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento? Aqui, tudo ressumbra, ou seja, tudo exala amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações que se amam, que são amigos, por toda parte. Então, meus irmãos, essa aqui é a descrição dessa nossa irmã, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo uma condessa, que saía pelas ruas pobres de sua cidade para distribuir a caridade, né? E ainda pedia àqueles que lhe procuravam em sua casa para que eles não mencionassem o nome dela e não dissessem para ninguém o bem que haviam recebido, né? Kardec, meus irmãos, aqui no livro Fonte Viva, ele tem uma página muito bonita que chama-se Riqueza para o Céu, que eu vou ler aqui para os irmãos. Ajuntai tesouros no céu. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Essa resposta, essa expressão de Kardec, está aqui em linha a questão que nós lemos aqui há pouco, né? Que foi perguntada, esta expressão de Emmanuel, perdão, está em linha com o que significou a pergunta de Allan Kardec na questão 267, não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas, será? E os espíritos respondem, indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Ou seja, quando nós estamos na Terra, nós às vezes dizemos assim, nossa, se eu fosse rico eu ia ajudar tanta gente, nossa, se eu ganhasse na loteria eu ia fazer tanto bem, a começar pela minha família. Normalmente os familiares, quando ganhamos, são os primeiros que nós esquecemos e os necessitados somos os últimos que nós lembramos, né? Então, continua Emmanuel. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Nós temos que ter, sim, preocupação, cautela, vibrar positivamente para aqueles irmãos que possuem aqui na Terra fortunas imensas. Às vezes, atualmente, a gente verifica jovens, né, CEOs, ou seja, presidentes de grandes conglomerados que começaram com eles mesmos em poucos anos. Outro dia eu vi entrevista de um jovem de 32 anos, né, um grande presidente a presidente de uma grande empresa de investimento que já está virando banco. O rapaz tem 32 anos, ele disse que começou com 10 mil reais, hoje tem 3 mil funcionários, a empresa vale bilhões de reais. Por que essas pessoas conseguem, com tão pouco tempo, o sucesso de se tornarem bilionários, né? Evidente que tem aí vidas e vidas acumuladas de experiências, né? Em que eles
souberam e aprenderam em vidas passadas a amealhar, farejar oportunidades. Mas esses irmãos, eles travam, assim, eles constroem, passam por armadilhas terríveis. E nós temos então que pedir muito a Deus que eles sejam amparados, a fim de que eles consigam transformar o máximo possível em dinheiro em oportunidades de emprego, né? O máximo, estendendo o máximo de oportunidades para homens e mulheres bondosos e honestos que, por sua vez, vão constituir famílias para poderem contribuir com a engrenagem da sociedade aqui na Terra, visando o crescimento. São os exemplos que temos de milionários espalhados no Brasil inteiro, sobretudo na Europa, na América, né? Onde estão concentradas as maiores riquezas do mundo, que acabam tendo tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que às vezes motivados para não deixar isso tudo para o imposto de renda, constituem fundações beneméritas. Quantas e quantas fundações beneméritas não estão dedicadas à pesquisa da cura do câncer, né? A pesquisa de novas tecnologias, a pesquisa de novos medicamentos, que auxiliam entidades beneméritas no campo da ciência e do amparo social, não é verdade? Quantos e quantos milionários não deixam sua fortuna para essas instituições? Isso exatamente para que essas riquezas sirvam para cativar tesouros aqui na Terra, né? E auxiliar outros irmãos, possivelmente até foram prejudicados em outras vidas por esses bilionários, né? Continua aqui Emmanuel. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna, ou seja, ajuntai tesouros no céu. Efêmera será sempre a galeria da evidência carnal. A vida passa rápido. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Então, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, nós estamos aqui diante do tema que diz respeito à necessidade que nós precisamos de amarmos uns aos outros, amar o nosso semelhante. E as condições sociais, tanto de pobreza quanto de abastança, não nos impedem desse amor, de cultivarmos esse amor. E vamos então procurar cada vez mais compreender essas lições que nos ajudam tanto, que nos auxiliam tanto, que nos evitam tantos atropelos, né? Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade aqui que me deram de me ouvir, tá? E quero transferir a palavra para o nosso querido irmão e sobrinho Lucas, para que ele dê sequência aos nossos estudos dessa noite. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos vocês, viu?